Bom, pessoal, primeiramente, obrigado pela presença. A gente está começando aqui mais um painel, né, da BTG, da CEO Conference. Esse painel, acho que é um painel extremamente importante, né? Estou com 3 craques aqui do setor de saneamento para passar um pouco dos ensinamentos, né, de um setor, acho que tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão promissor. Né? Acho que tem bastante coisa acontecendo no setor. O novo marco legal de saneamento, ele trouxe bastante oportunidade, principalmente, né, para players privados, né, que eram players menores no setor. E eu acho que eu queria primeiro apresentar, né, aqui a gente está com o Radamés Casseb, né, CEO da Egea. A gente está com a Carla Bertocco, presidente do Conselho da Sabesp, e o Roberto Barbucci, CEO da Iguá Saneamento. Obrigado pela presença de vocês. Eu acho que a gente já podia... eu queria pegar um gancho aqui, aproveitar, falar um pouco com a Carla. Né? A Carla, ela não é só membro do Conselho da Sabesp, ela já passou por Arcesp, por Artesp, já foi CEO da Sabesp. Né? Então, ela tem uma bagagem, né, regulatória no setor de saneamento muito grande. Carla, eu queria ouvir de você, falar um pouco mais uma visão geral assim, do saneamento. Né? Em 2020, a gente teve a promulgação do Marco Legal de Saneamento. Né? A gente ficou bastante otimista e animado com as perspectivas do setor. A gente viu muitos leilões acontecendo, né? Especificamente o leilão da SEDAI, né? Que aqui a gente tem 2 players aqui que, de fato, participaram e levaram lotes nesse leilão, né? Um marco, acho, para o saneamento. Mas eu queria ouvir de você, de 2020 até agora, né? Nesses 4 anos, o que você acha que, de fato, melhorou de acordo com o que se imaginava lá na época, né? Que seria tão transformacional esse marco de saneamento? E o que você acha que ainda peca? Né? Quais são os desafios ainda? A gente vê que, de fato, a participação, por exemplo, de players privados, que era um dos intuitos do marco legal, já praticamente dobrou, mas ele ainda é muito pequeno. Né? Saiu de 10% para perto de 20% do setor como um todo, mas eu acho que ainda tem muita ponta solta. Né? Então, eu queria ouvir de você um pouco, assim, passar um pouco dessa perspectiva desses 4 anos e também um pouco da sua inteligência aí como uma craque do setor. Obrigado. Obrigada, João. Boa tarde a todos. Obrigada ao convite da Sabesp de estar aqui presente. E, sem dúvida, eu acho que muito evoluiu e temos ainda alguns pontos de melhoria. Né? Eu acho que o ponto que você destaca, o que mais evoluiu nesses últimos anos por conta do marco legal, acho que a gente tem aqui o Radamés e o Barbucci, quer dizer, é a participação privada. Era o principal objetivo do marco e eu acho que esse é o principal resultado. Um pouco aquém do que talvez a gente gostaria, sim, mas você sabe que os contratos de concessão, eles têm um determinado tempo, né, para as coisas irem mudando de mãos, para os projetos acontecerem, amadurecerem e irem a mercado. Então, a gente consegue empurrar um pouco isso, mas tem uma limitação. Evidentemente, eu acho que você teve o principal, né, o primeiro leilão ali de Casal, né, Alagoas, que foi importante, ainda com condições pré-marco legal. Você tem o primeiro do Rio de Janeiro já dentro desse contexto, mas um estado que tinha muitos desafios e vindo um leilão logo depois da pandemia, então você teve um conjunto potencial de players privados que não vieram, então players internacionais, players estratégicos de outros segmentos, que começavam a mirar o setor de saneamento no momento das discussões do marco legal, não apareceram para esses primeiros leilões, eventualmente começam a entrar via mercado secundário um pouco lá na frente. Então, tende a aumentar a participação privada, seja mercado secundário, seja quando você consegue agora trazer um potencial de projetos em escala maior. Né? Então, eu acho que você teve o projeto do Rio de Janeiro super relevante, mas nesse contexto desafiador. E você tem um conjunto de outros projetos, a maioria modelados pelo BNDES, super relevante, mas que são mais voltados a saneamento, né? Esgotamento sanitário em regiões específicas do Nordeste. E aí você tem um projeto como o da Sabesp, que você traz uma escala maior e, com isso, consegue impactar esse market share que você comentou. Então, acho que isso tende a evoluir. O que mais que eu acho que talvez lá atrás se pensava que ia ser um pouco mais fácil do que realmente foi. O marco legal ele foi muito inteligente ao identificar que a existência de companhias estaduais não era a única forma de tentar garantir escala,
que é um componente importante para a prestação de serviço. E caminhou no sentido de ter esses incentivos à regionalização, que se mostrou, evidentemente, muito mais desafiadora do que se imaginava, porque isso exige, né, uma base talvez técnica, de onde, como vai juntar, quais os critérios de juntar os municípios, mas principalmente um ambiente de negociação política mais sofisticado, né, entre os governos estaduais, os municípios, e isso se provou mais difícil talvez do que se imaginava e contribuiu para que a gente não visse tantas licitações de concessões municipais quanto alguns players imaginavam que teria, porque esses municípios de alguma forma ficaram sob a sombra desse desenho de pacotes regionais que ou não saiu ou demorou muito tempo para sair. Então, acho que esse é um ponto que a gente começa a ver mais evolução, aqui em São Paulo, inclusive, a gente começa a ter mais clareza disso. E o outro ponto que também a gente, às vezes, ansioso, quer que melhore mais rápido, mas tem o seu curso, que é a ANA, né? Então, a agência aí é responsável por trazer normas de referência, que traz para a gente, no ambiente de investimento, um pouco do conforto de ter um regulador de referência como a ANEEL no setor elétrico, mas não com o mesmo enforcement, porque não é legalmente, né, a empresa, a entidade capaz de fazer isso, e a ANA teve que passar por uma curva de aprendizagem que qualquer ente regulador passa. Acelerou essa curva, até por contar com a boa vontade, acho que de todos os ministérios, dos bancos, né, das entidades multilaterais, todo mundo apoiando com consultorias, para correr e conseguir começar agora a editar as normas. Então, acho que a perspectiva é super positiva, projetos com maior escala, regulação um pouco mais visível, inclusive com as normas de referência da ANA, e mesmo com um pouco de experiência que a gente tem no âmbito das concessões já licitadas, e uma participação privada crescente. E eu acho que isso é fundamental para a gente mudar o retrato que a gente tem visto, né? Estava pegando os últimos dados do SNIS antes de vir para cá, falei, caramba, você continua tendo os 20 melhores municípios, né, do SNIS, continuam sendo municípios majoritariamente de São Paulo e Paraná, regiões sul e sudeste, aí você pega Distrito Federal e Palmas, que são cidades planejadas, então, né, tem uma condição melhor de planejar os serviços, e outros 4 mais aleatórios. E os municípios, né, piores, continuam piores, e estão nas regiões norte e nordeste. Acho que o desafio é como é que a gente consegue trazer mais investimento para as regiões que justamente, né, são mais sensíveis institucionalmente e demandam mais. Perfeito. E, Radamés, eu queria pegar um pouco de você, dado que a EGEA foi muito ativa, né, desde o marco legal, né, vocês levaram, né, 2 lotes no leilão do Rio de Janeiro, vocês levaram Corsan, agora na privatização, depois a gente entra um pouco mais em discussão sobre a Corsan, e agora recentemente até uma PPP, né, da Sanepar, né, acho que tem mais 2 para acontecer esse ano, agora em 2024. Eu queria entender um pouco de você, assim, primeiro, o que do marco legal, de fato, foi o que te trouxe um conforto, né, para essa expansão, né, esse crescimento. A gente viu, né, 2021, 2022, bastante coisa, né, em termos de leilão, 23 um pouco menos, mas 24 parece, como a Carla comentou, tem um pipe relevante aí do BNDES Sergipe, Pernambuco, né, tem algumas outras concessões aí para serem licitadas. Então, eu queria ouvir um pouco o que foi transformacional do marco legal para você, né, para você, digo, a EGEA, e aproveitando, perguntar também um pouco quais são as perspectivas da EGEA para crescimento agora nesse ano de 24, se vocês estão animados com esses ativos que estão vindo ao mercado, enfim, e também falar um pouco como que vocês estão do ponto de vista financeiro, né, como é que vocês se preparariam para um crescimento adicional, dado que vocês já levaram bastante coisa, né? Então, ouvir um pouco a opinião de vocês e depois eu também passo a palavra para o Barbucci. Legal. João, obrigado pelo convite. Super prazer falar de saneamento aqui, ainda mais do lado do Barbucci, da Carla, super feras do setor. Acho que as 3 perguntas, João, dá para a gente tentar fazer um encadeamento sob o ponto de vista histórico, né? A companhia tem 13 anos. Então, poxa, ela começou a operar concessões de saneamento antes do marco ser aprovado. Então, o regime legal do arcabouço vigente à época davam guias menos estruturantes de como será o setor, onde estava a ambição da universalização, guias de como será a regulação como parâmetro para os futuros contratos. Então,
tinha um quê de bom senso, tinha um quê de procurar nos outros setores, e principalmente energia elétrica, um guia para o processo de decisões. Então, o arcabouço do judiciário, testado em rodovias, amadurecido do ponto de vista de arbitragem e soluções de conflito em energia, deram para o saneamento, ainda sem um arcabouço, um bom guia para bom senso, aonde as agências, até então, municipais, pré-criadas, e os poderes concedentes, sem a curva de amadurecimento sobre a gestão do contrato, pudessem ter fontes de pesquisa. A estratégia que a companhia adotou para esse momento de discussão foi atrair os órgãos de controle para a mesa. Então, Ministério Público, tribunais de contas foram as ferramentas de aceleração quando um guia de bom senso ou de parâmetros de equidade, que é o que a regulação procura arbitrar entre o interesse público e o interesse privado, em rotinas que são transacionais corriqueiras. Elas não acontecem a cada 4 anos, elas acontecem a cada semana, a cada chuva, a cada seca, a cada bairro onde você se conecta, a cada eleição. Então, regulação é o ar que se respira diariamente. Qual foi a grande transformação, a grande transformação do marco, né? Ela atraiu, ou começou a atrair, com mais subsídio, o discurso de quem está fazendo a diferença do saneamento no Brasil, que é o capital. Não são os operadores. Os operadores sempre tiveram aí, públicos ou privados, os agentes, as pessoas, os profissionais que respiram isso são os mesmos. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é o capital da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Oriente Médio, olha para o Brasil com um pouco mais de segurança. Poxa, se acontecer um desequilíbrio, um fato do príncipe, eu posso esperar pelo meu assessor que eu vou ter essa e aquela consequência. Poxa, se eu tiver um ganho de performance, o quadro de revisão de valor, de ganho de performance vai ser distribuído numa sequência tal, ou o WOC definido para poder fazer a regulação, ou a simplificação da evolução tarifária será por base do indicador IPCA, ou IGPM, ou seja, está claro, está definido, né? Junto com esse processo, o BNDES, que desde a época da Maria Silvia instalou um regime de conversa na busca por escala para viabilizar uma jornada de atração de capital, fomento de novas operações de crédito no Brasil, aprimoramento da regulação aprendida em várias dimensões de modelagem de vários setores, coesas dentro de um arcabouço editalício, né, que pudesse atrair. Então, o BNDES, como a maior entidade representativa, tanto de fomento e principalmente da indução do social que o saneamento representa, virou o grande garoto propaganda mundo inteiro. Então, os projetos que a gente viu nascerem ou virem a leilão no pós-marco regulatório foram gestados durante, em média, 7 anos. Então, para a cadência de evolução do saneamento, há de se esperar de que o investidor mundial, global, à procura de lugares onde você não tem guerra, onde a taxa de juros começa a sinalizar, que nem o Mansueto estava falando, a taxa de juros vai cair, está caindo, né? Vai cair, precisa ter fé e tal. Então, vamos investir lá. Vem para o Brasil, tem demanda de capital, tem 700 bi só de investimento, tem agentes, tem empresários com competências do mundo inteiro, tem cadeias de fornecimento estruturantes embaixo da operação a serem desenvolvidas, ou seja, tem uma demanda de capital estrutural vindo por aí. Então, este cara, com a aprovação do marco, a gente teve um argumento, um conjunto de argumento poderoso, dentro do paletó, para poder botar na mesa e, junto com outras experiências, aterrissar esse investidor no ambiente do território local. É claro que
projeto a projeto, e na medida em que Alagoas saiu, né, região metropolitana, interior, Mato Grosso do Sul com as PPPs, complementando companhias públicas, ou seja, a observação da complementariedade. Então, isso não é uma briga por mercados. Essa é uma briga, deveria ser uma disputa de alinhamento pelo atendimento mais rápido do cliente. Então, se a companhia pública tem um bom atendimento de água, mas tem insuficiência no balanço para poder fazer a ampliação do esgotamento sanitário, poxa, o privado, a estrutura do capital está aí à disposição para, via a oportunidade do balanço da companhia pública ou via um agente estruturante de uma parceria público-privada estruturada, com garantias adicionais do operador, do empresário, dos acionistas estruturantes desse agente, criar um arcabouço onde a materialização desse investimento vai gerar rentabilidade para o ecossistema que acredita, para o ambiente local, criando externalidades, sem número econômico, onde saúde é o principal. Só um parêntese aqui, né? Depois da pandemia, a gente abandonou a saúde, né? A saúde saiu da pauta política, né? Saneamento não é mais um issue, né? Não está mais na agenda dos jornais, né? O leilão está, mas as pessoas que estão sem saneamento não estão, né? Então, isso está orientando um vértice virtuoso. Então, leilão após leilão, né, gerando uma cadência de empregos, diretos e indiretos, investimentos, educação, impostos pagos na região local, endereço da cobrança, onde o cliente pode endereçar para o agente concessionário, PPPista ou concessionário, a responsabilidade pelo dano do atraso ou gerenciamento da percepção do atendimento. Então, a acepção da prestação de serviço público está sendo amadurecida. Então, o grande ganho, do nosso ponto de vista, foi com que o diálogo com essa peça importante, relevante dessa cadeia, que é o investidor, né, que é o cara que detém a decisão da alocação de capital, esse diálogo ficou mais fluido. O que a gente espera pela frente, né? A gente espera continuar servindo com o know-how de quem opera um pouco mais de 500 cidades no Brasil, de sem números de mobilizações, de entendimentos, de discussões e amadurecimentos contratuais no atendimento 31 milhões de pessoas em 14 estados do Brasil, ter know-how para poder ajudar esse ecossistema financeiro a rentabilizar o seu capital e fazer as transformações que o Brasil precisa. Então, não é só a empresa privada, no público também, quem trabalha com saneamento é meio apaixonado por essas coisas, né? Então, a mágica que ilumina isso aí é o capital, é a crença do investidor, das instituições que ajudam a gente. O BTG é um agente relevante nessa jornada, os grandes públicos, os bancos públicos e privados brasileiros também, né? São caras que estão junto com a gente nesse dilema de evoluir com o education, né? De aperfeiçoar a forma de entendimento, levar em inúmeras visitas, para ver essa transformação acontecendo. O que a gente espera, né, sob o ponto de vista de crescimento? A gente tem como disciplina procurar estudar cada projeto, porque mesmo aqueles onde a gente escolhe por não bidar ou, eventualmente, perde, são lições de aprendizado para a jornada da companhia. Então, modus operandi da companhia estudar todos os projetos, né? A gente tem muito apreço pela formação da opinião, do entendimento de como aquele deal foi montado, como é que as palavras estão esperadas, ou como é que o plano foi pensado, porque ele pode iluminar ou dar um insight sobre problemas que a gente tem hoje em outras operações. Então, para a gente, essa é uma dinâmica de aprendizado. Sobre estrutura de capital, é claro que a solução de evolução dos compromissos contratados em cada SPE tendem a pressionar balanço. Então, o que a companhia tem
tem se orientado nessa jornada, né? Quer dizer, a gente evoluiu com um processo de reciclagem de capital dos ativos maduros em pequenas operações, aqui prioritariamente Campo Grande e Prolagos, lá, nos anos de 2020, 2021. Essa jornada veio amadurecendo até o balanço encontrar um novo limite, potencialmente que foi no Rio de Janeiro, onde o arcabouço de capital estruturante para aquele monumental ativo que é o Bloco 1 e Bloco 4 no Rio de Janeiro, 10 milhões de pessoas atendidas lá, requereriam tanto para a outorga quanto para o financiamento do seu CAPEX. Então, um arranjo entre os acionistas da companhia, ou seja, a EGEA mais os seus acionistas, numa nova estrutura de capital desconsolidada da EGEA, se propôs a estruturar e dar as garantias adequadas para o financiamento. Segundo passo, em conjunto com o BNDES, foi feito um fully funded para todo o processo de demanda de capital existente até o final da concessão, ou seja, um projeto estruturado com uma demanda de capital sem precedente, a segunda maior operação do BNDES da história, a primeira é Belo Monte, né? Então, é a operação de financiamento no Bloco 1 e no Bloco 4 do Rio de Janeiro, foi feita, ou seja, pressão sobre o balanço da EGEA se elimina, do ponto de vista estrutural, demanda e alocação de financiamento está endereçado, né? Poxa, mas aí está tudo certo, aparece Corsan, né? Poxa vida, como é que a gente faz? Requer ao mesmo exercício, ou seja, onde está o capital disponível que acredita na crença da companhia em organizar e aplicar o seu know-how para poder gerar resultado, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de transformação social. Poxa, apareceu lá um novo grupo de investidores, Perfin e Quinéia, que, juntos com a EGEA, numa nova estrutura associativa, fez a disputa e foi vencedora do leilão da Corsan. À espera de novos projetos, há de se imaginar com que esse processo de convite ou de aceite de convite, né, nessa dança mútua sobre crença de alocação, matriz de risco, retorno de aplicação, possa criar novos núcleos de estrutura de capital para projetos que vêm pela frente. Então, quando a gente olha futuro próximo, nós devemos ter Sergipe como evento relevante, acho que Ourinhos, uma cidade relativamente estratégica, do ponto de vista de porte, né, de mercado, receita, potencial e demanda de investimento. Tem uma discussão sobre Sabesp super quente, né, ainda sem tantos elementos claros de maneira formal num processo editalício, mas a gente acredita que vai ser um ano que continua produzindo demandas. E, então, modus operandi da companhia, o projeto saiu, a gente vai estudar, vai formar opinião, vai tentar montar, com a disciplina financeira de sempre, estruturas de capital que não ameacem o ecossistema que acreditou na companhia ao longo dos 13 anos de vida dela, e, se essa estrutura estiver adequada, dá o passo de concorrer e, caso seja vitoriosa, alocar o melhor time, a melhor competência aprendida da companhia. Essa é um pouco a jornada. Obrigado, Radamés. Super claro. Acho que está cheio de capital aqui, não só esse que você atraiu, que estaria doido para ser sócio de vocês dois aí. E de uma terceira que talvez venha aqui a mercado daqui a pouco. Barbucci, aproveitando, eu queria pegar um pouco um gancho, né, que o Radamés trouxe aqui, né, que acho que é um ponto que é um denominador comum entre vocês três, né? Não só o saneamento, obviamente, mas é Corsan, né? Corsan era uma empresa no qual você era o CEO, você executou toda a parte da privatização da companhia, né, que foi adquirida pela EGEA, mas aí depois você foi para a Iguá, e a Carla era conselheira da Corsan também na época, né? Então, acho que tem bastante coisa em comum. Eu queria ouvir de você, dado que a gente está discutindo, né, privatização de Sabesp, e a Corsan, de fato, foi a primeira privatização oficial, né, de saneamento no Brasil, eu queria que você pudesse passar um pouco para a gente
Como que foi, né, essa trajetória? Eu participei umas 3 semanas dessa trajetória quando desistiram de fazer o IPO e resolveram ir para uma transação privada, então eu não acompanhei até o final. Mas eu queria ouvir de você um pouco o que foram os desafios dessa privatização. Foi a parte regulatória, porque a gente vê isso muito em Sabesp, né? A regulação no saneamento, por ela não ser federal, né, ela sofre de alguns problemas e traz algum tipo de insegurança, né? Dependendo da agência. Tem agência que é mais forte, agência que é menos forte, e a gente viu um pouco desse questionamento na época da Corsan, né? Então, eu queria ver assim, quais foram os pontos mais críticos desse processo, né? Como que eles foram vencidos, até para a gente, de repente, pegar um pouco, tentar pegar um cheiro assim, do que pode ser esse processo de Sabesp, porque eu acho que vai ter muita similaridade, né? Talvez num porte muito maior, mas eu acho que o processo e o trâmite é bem parecido, né? Então, queria ouvir um pouco de você para passar um pouco essa visão e como é que você está agora do outro lado, né, também. Obrigado. Bom, obrigado aqui, João, pela pergunta. Obrigado também ao BTG Pactual. E bom que você perguntou de Corsan, né? Que depois de 2 craques aqui que já falaram quase tudo aí sobre a questão do setor, fica um pouco mais fácil o gancho aqui para a resposta, né? E até pegando essa questão aí, né, que a Carla e o Radamés já comentaram bastante, né? E eles têm uma estrada aí maior no setor, né? O meu vínculo com o setor, ele era com o chapéu de banker, né? Até falando de Sabesp, fizemos o IPO da Sabesp em Nova York, né? Já faz bastante tempo, no BS Pactual depois, né? E depois, assim, acompanhamento do setor elétrico, né? Por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando eu recebi o convite, né, para ir para a Corsan, não estava definido o que seria o projeto, né? E, inclusive, a privatização ela não era viável, né? Inclusive, uma das contribuições importantes do novo marco de saneamento foi justamente de viabilizar privatizações. Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas, contratualmente falando, você tinha implicações se você quisesse fazer um modelo de privatização que, na prática, inviabilizariam o processo, né? Então, o que eu também queria trazer um ângulo aqui um pouquinho diferente, pegando a primeira pergunta sua aqui e depois já emendando a Corsan, que quando você chega, né, e vê uma situação que te traz inconformismo, né, a primeira coisa é você fazer uma análise por que está dessa forma, né? Então, você pega, no caso da Corsan, um estado, né, desenvolvido, né, economicamente, socialmente, culturalmente, né, como o Rio Grande do Sul, com um índice baixíssimo, por exemplo, de coleta e tratamento de esgoto, né, na faixa dos 15%. Então, é uma coisa assim que, a primeira coisa, você toma um choque e fala, bom, como é que você chegou nisso, né? E, a partir daí, você começa a fazer um raciocínio de o que pode ser feito, né? Então, uma das primeiras coisas foi, aqui um dos ganchos aqui o Radamés já colocou, né, que é trabalhar com a nível das autoridades, porque quem se preocupa com o esgoto, né, não é a população, né, não é a população em geral, porque ela quer ver o esgoto afastado, né, mas ela não está preocupada, até porque ela não entende, né, o que vai ser feito com aquele esgoto uma vez que ele é afastado, né, se ele é coletado, se ele é tratado, onde que ele é, o efluente para onde vai, o que você faz com o lodo, isso aí, né, mas quem se preocupa, né, é o Ministério Público, né, e o Ministério Público ele cobra do prefeito. Uma vez o prefeito cobrado, né, aí começa o circuito a funcionar. Então, assim, a gente começou a verificar qual seria, né, essa lógica. Começamos com uma PPP, que foi uma PPP que, né, reabriu ali os grandes deals, né, que estavam um pouco parado, né, o setor estava um pouco no marasmo. A EGEA, né, fez o movimento e levou o leilão da PP da Corsan, e ali foi um primeiro passo, né, para começar a mostrar o caminho da solução, porque o né, foi, na minha visão, a grande contribuição do novo marco foi a conscientização de que era necessário mudar. Porque se você não tem a consciência que é preciso mudar, você não muda, você cai, né, numa acomodação, e aí se impera a inércia e você não vai. Então,
Tem que mudar? Muito bem. Então, quais são os mecanismos? Né? E a gente foi pelos mecanismos. Então, começou pela PPP. Agora vamos fazer vários outros PPP? Sim, modelamos, mas será que é o melhor caminho? Né? Aí precisamos precisar de capital. Fazemos uma operação de debênture, primeira operação. Depois, a empresa está muito frágil em termos de você poder passar, né? Foi falado aqui de segurança para o investidor, né? Então, precisamos trabalhar maior segurança para o investidor. Então, por que não trazer aqui o IFC numa operação, né, que a gente fechou, né, um A-Loan, foram 2 anos de trabalho, que ao viabilizar esse A-Loan, na realidade, fez todo um raio-x da companhia e deu uma série de avenidas que precisavam ser percorridas para melhoria. Né? Como é que você faz isso? Né? Voltando aqui um pouquinho, talvez, para a estratégia. Né? Então, para mim, muito claro, né, o central da estratégia, a questão da integridade. Né? Então, você tem que ter porque você vai desafiar muitos interesses. Né? Então, se você não tem uma postura absolutamente sólida, transparente, que você tenha muita convicção do que está fazendo e que seja o máximo possível blindado, né, porque você vai se atacar de todas as formas, então você precisa de trabalhar muito essa parte de integridade. Aí pensamos no conselho, trouxemos o Dr. Mário Engler, fizemos o convite, né, a Carla, o governador, né, na verdade convidou a Carla e ela aceitou contribuiu muito lá no projeto. Então, como é que a gente avança? Bom, aí entra a questão da regulação. Né? Então, a gente pegou uma situação lá, 317 municípios, 317 contratos, 5 agências reguladoras. Né? Então, o tamanho da complexidade, né? Contratos de todo tipo, com diferentes vencimentos, contratos, né, com rentabilidade melhor, pior, etc. E tal. Como é que você faz, né, para tentar unir esse trabalho? Um ponto fundamental que eu destacaria é o alinhamento entre o acionista e a empresa. Né? Então, o que eu vejo aqui claramente que agora, né, Carla, no Estado, esse alinhamento é muito forte. Né? Sem isso, não acontece. Então, fizemos uma estratégia. Né? Eu dividi, né, o que seria a minha responsabilidade, né, e onde eu passaria e faria a coordenação, que era principalmente na parte política. Né? Então, esse é um terreno, né, que, pela complexidade, ele tem que ser operado, né, por quem é especialista nisso. Né? Então, a minha especialidade não era e não é essa coordenação política, mas, juntamente, a gente fez um desenho, né, trouxe todos os skills necessários, e aí, realmente, o Estado, né, muitas vezes, ele é desprezado, né, pela sua capacidade, mas tem pessoas muito qualificadas. Então, a gente teve um apoio muito grande, principalmente da PGE e outros, né? E assim foi. Então, a gente estruturou esse trabalho. Uma preocupação grande era a questão da regulação e a questão tarifária. Né? No seguinte sentido, tem que ser uma regulação que traga conforto para o investidor, né? Uma tarifa que permita, né, o investimento, e no caso da Corsã, um investimento pesado pela história da companhia. Né? Estamos falando lá de 15 bi, né? A companhia vinha no histórico de investimento de 300, 400, então a gente mais do que dobrou isso, mas ainda assim fica bastante aquém do que é o necessário. Né? Então, como é que você viabiliza tudo isso? E também as críticas, né, que vieram de todo tipo, foram críticas tanto ideológicas, quanto uma crítica muito forte foi a tarifa vai subir, tá certo? Quer dizer, então, como é que você demonstra que, na realidade, o que vai acontecer em relação à tarifa é que ela vai subir se não for privatizada. Porque aí, linkando com o meu ponto inicial, você tem que fazer escolhas. Se a tua escolha é, de fato, resolver o problema, você tem que investir. Para você investir pesado, né, é matemático. Né? Da forma como tem a tarifa, você investe, a tarifa sobe. Certo? Então, como é que você consegue fazer com que essa tarifa ela se estabilize e suba o mínimo possível? É trazer eficiência. Né? E essa eficiência permite, então, que você feche a equação. Então, de uma forma geral, estou vendo que o tempo também está se esgotando aqui, foi a estrutura do trabalho. Obrigado.
A gente está com pouco tempo, eu queria só fazer uma pergunta rápida para a Carla, não sei se dá para ser muito rápida, só passar um pouco do que você aprendeu lá na Corsan e o que você está vivendo que é meio que parecido aqui na Sabesp durante esse processo. E aí eu vou fazer uma provocação para os dois, dado que eles estão olhando muita coisa, muita oportunidade de crescimento, né? Como eu falei, está cheio de capital querendo investir em empresas de capital privado. Se vocês são potenciais estratégicos para essa privatização da Sabesp, né? Porque eu acho que o mercado em geral de equities aqui, setor elétrico especificamente, que acompanha esse case bem de perto, todo mundo quer saber quem é que vai capitanear, né, junto com o governo nessa transformação na Sabesp e, obviamente, vocês, né, na frente de duas companhias, enfim, super bem renomadas dentro desse setor. Acho que todo mundo gostaria de tê-los, né, dentro desse processo, né? Então, fica uma provocação, não sei nem se dá tempo de responder, se vocês não quiserem responder, aproveita que o tempo acabou. Mas, Carla, rapidinho, só para concluir aqui, obrigado. Claro, vamos lá. Obrigada, João. A gente está muito entusiasmado, né? Pegando um gancho, então, com o que o Barbucci colocou. Acho que o primeiro ponto, alinhamento super importante com o executivo, né? Acho que isso até que, inclusive, foi, enfim, eventualmente alguma coisa não estava tão endereçada em outras situações. Aqui não só é 100%, como você tem, então, o governo do Estado e o governador como grande sponsor da transação. E isso muda tudo, né? Porque você tem a necessidade de uma aprovação legislativa estadual, como a gente teve na Corsan, que também foi muito mérito do governador. E depois você tem a negociação individual com cada um dos municípios, seja para os acordos individuais, seja para colocá-los, como eu comentei na primeira pergunta, no âmbito de uma estrutura regional que atenda os ditames do novo marco legal. Então, isso são condições que dependem muito da disposição e do capital político do governador. E do timing também, né? O que, de alguma maneira, quanto antes se faz, maior o capital político, maior a chance de sucesso. Então, eu acho que isso a gente tem muita sorte de contar com o melhor sponsor possível para essa transação e com o governo tendo indicado pessoas, né, a secretária Natália, o secretário Rafael, que são muito adequadas, conhecem bastante daqueles aspectos que envolvem a relação, né, com a empresa nesse processo de privatização. Então, você tem uma clareza de funções, você não tem brigas por ali, quem faz o quê, tem uma clareza de funções, de quem vai estar mais voltado para a regulação, que foi o segundo ponto que o Barbucci comentou, super relevante e aí muito importante, né, você ter os momentos onde você consulta o mercado e entende qual é a percepção dos maiores riscos, um pouco do que você perguntou para o Radamés aqui antes. Então, o que vocês veem como grandes riscos e em que medida o governo consegue endereçar isso previamente, até para ter o melhor retorno possível para aquela transação. Então, esse acho que é um ponto crucial. A gente focou muito nessa questão regulatória, que está sendo tocada de novo pelo Estado. Eu acho que a gente tem aí, em breve, movimentos importantes para acompanhar, que vão poder trazer uma avaliação mais precisa, né, de como isso vai caminhar. Então, acho que esses dois pontos, assim, é o capital político do sponsor, a disposição de relacionamento, de conversa com os prefeitos, que são os titulares em muitas situações, e a regulação. Então, esses são os deal-breakers, e eles estão sendo tocados assim, super, super bem pelo Estado, dentro de um cronograma aqui ousado, mas que até o momento tem sido super, né, cumprido a risco. Então, a gente está muito entusiasmado. E do lado da empresa, eu acho que tem aqui um desafio e a oportunidade, como disse o Rada antes, que é você conseguir visualizar o que é uma empresa que já tem um nível de excelência técnico num ambiente de gestão privada, né? Quer dizer, o que muda a chave? Quais são as grandes alavancas de valor? E aí, sem dúvida nenhuma, a estrutura de capital é uma delas, né? Quer dizer, a mágica, como disse o Rada, é o capital, mais muitas vezes até do que o próprio operador. Aqui não é diferente, né? Então, você poder se ver livre das amarras típicas da administração pública para a gestão, mas também para ter uma estrutura de capital eficiente, acho que são pontos que deixam a gente ainda mais animado com esse processo dentro do contexto que a gente está observando, né? Inclusive do que foi comentado antes ali de redução de juros, caminho para investimentos alternativos aqui no Brasil, a gente vê isso de forma bastante animadora. Então, acho que temos lições aprendidas da Corsan, principalmente no aspecto regulatório, e um movimento muito concatenado, muito organizado e dentro do cronograma do lado da Companhia do Estado. Obrigado, Carlos. Eu vou poupá-los de responder, dado que o tempo já acabou. Então, quem quiser, depois a gente faz um segundo painel. Mas queria agradecer a presença de vocês, Carla, Radamés, Barbucci. Obrigado mais uma vez. Super obrigado.